Em muitos vídeos aqui, eu costumo dizer que o educador social não trabalha sozinho. E no vídeo de hoje a gente vai entender como que funciona, então, o trabalho em equipe do educador social. E vamos entender quais são os pontos principais desse trabalho em equipe e como que a gente pode melhorar a nossa prática profissional. Eu me chamo Thaís Regina, eu sou pedagoga de formação e educadora social há 9 anos. Estou aqui no YouTube, na internet, trazendo informação, trazendo as minhas vivências e experiências como educadora social. Se você não me segue no Instagram, siga agora, é educadorathaís.isidoro. E se você não é inscrito nesse canal, eu tenho certeza que só essa introdução desse vídeo já vale um inscrever-se. Para muitas pessoas, o trabalho em equipe pode parecer algo muito desafiador e muito difícil, porque lidar com pessoas não é uma tarefa fácil. Cada pessoa tem um jeito de ser, uma forma de reagir e também, dependendo do local que nós trabalhamos, vai exigir uma postura diferenciada nossa diante de algumas situações. Sabemos bem que não tem equipe perfeita em lugar nenhum. O que tem é equipe alinhada. E uma equipe alinhada é uma equipe que sabe bem o que faz, que sabe onde quer chegar e qual caminho vai trilhar. E aqui é importante já dizer que isso não é responsabilidade só nossa, dos educadores sociais. É muito importante que a gestão do local onde a gente trabalha tenha isso muito claro, porque uma equipe sem um líder, sem um gestor, é uma equipe perdida. Então, antes de a gente começar a entrar no âmbito, dos pontos aqui do trabalho em equipe, é muito importante vocês já saberem que uma equipe ela só vai funcionar bem se a gestão se faz presente, se a gestão lidera e se a gestão acompanha o trabalho realizado pelos educadores e funcionários em geral. Quando a gente pensa, então, no trabalho em equipe, a gente tem que pensar como um todo. Dentro da nossa prática profissional como educador social, nós vamos ter funções que são individuais. Nós vamos ter responsabilidades que são individuais. Mas nós temos muitas coisas que envolvem o trabalho em equipe. E como eu disse na introdução desse vídeo, lidar com pessoas é um trabalho difícil. Então, nós já temos que lidar com os nossos usuários, os educandos que frequentam o nosso local de trabalho. Para além disso, a gente tem que lidar com as situações que acontecem com os nossos colegas de trabalho, as pessoas que fazem parte da equipe onde a gente está. Isso envolve educadores, funcionários no geral, cozinheiras, colaboradores da limpeza, pessoal da equipe técnica e a gestão como um todo. Então, o primeiro ponto que a gente tem que pensar aqui com o trabalho em equipe são as nossas ações positivas e ações negativas. E isso, gente, não é só para o universo do educador social, é em qualquer lugar que você trabalhe que seja necessário você trabalhar em equipe. O que seriam, então, ações positivas, A empatia, o respeito ao próximo, a tolerância. E o que seria ações negativas? É a intolerância, a falta de respeito à hierarquia, aos comandos da instituição. Também são ações negativas, o desleixo, a forma com que você reage às ordens, aos pedidos. Você agir de uma forma indisciplinada, uma forma desleixada com o outro, você não ter atenção ao que as pessoas falam para você ou o que as pessoas solicitam para você. Isso são ações negativas. E como eu disse, às vezes vai parecer que é o seu jeito de ser, mas esse seu jeito de ser está prejudicando o seu trabalho com a equipe. Outro ponto importante do trabalho em equipe é o falar a mesma língua. O que significa isso, pessoal? Como eu disse no início do vídeo, é importante que a gestão, os líderes desse nosso trabalho, deixe bem claro para a gente quais são as coisas que são toleráveis na instituição e o que não é tolerável. E isso, cada serviço, cada instituição vai ter as suas regras, os seus combinados, as suas regras de conduta. E eu digo aqui, mais relacionado ao atendimento aos nossos educandos. Então, por exemplo, dentro de uma situação de agressão verbal entre os educandos, o que a instituição orienta aos educadores? Se a instituição
tem uma cartilha, tem ali um processo, um procedimento a ser seguido, nós educadores, independentemente do que nós achamos ser certo ou errado, nós temos que agir conforme aquele instrumento, aquela orientação da instituição. Por exemplo, dentro de uma situação onde haja, por exemplo, agressão física entre os educandos, qual é a orientação a ser tomada nessa situação? Você contém a briga, você segura, você leva para ir embora, você liga para o responsável, o que faz? E isso, cada instituição tem o seu tipo, né, de combinado, o seu tipo de ação. Por isso que é importante a gente falar a mesma língua. E quando a gente é iniciante num serviço, se isso não for passado para a gente tem o dever de ir questionar também a gestão e falar, olha, dentro dessas situações, qual que é a conduta que vocês esperam que o educador tenha? Com relação a conversas individuais com os educandos, o que é orientado aos educadores. Então, é importante a gente falar a mesma língua. Não significa que você vai concordar com tudo que a instituição coloca ali para você, mas significa que você é um profissional e você vai executar o que a instituição tem como objetivo, tem como missão e visão. Gosto de fazer um parênteses aqui, porque muitas das vezes a gente vai atuar em instituições que são religiosas, tá? Tem caráter religioso. Então, por isso que é importante a gente saber, né, desses procedimentos e falar a mesma língua da instituição. Porque, por exemplo, uma situação de discriminação religiosa, de racismo, né? Cada instituição vai ter a sua maneira de lidar com aquilo. E isso muitas vezes pode afetar a forma como que você vê o mundo e o que você acredita de ser certo ou errado. Próximo ponto é como que você pode contribuir para o trabalho em equipe. Quais são os seus pontos fortes? Então, uma equipe boa é uma equipe que tem de tudo um pouco. Eu costumo dizer que são os divertidamente. E aqui é engraçado que a gente vai entrar nos perfis de educadores. Nós temos o educador que é aquele paz e amor, que é tranquilo, que fala brando, que evita até mesmo conflito entre, né, os pares ali da equipe. Nós temos geralmente o explosivo, o que fala alto, o que chega na frente mesmo e toma a frente das coisas e começa a fazer tudo. Isso é prejudicial porque se você também não dá a chance do seu colega fazer, você acaba ficando sobrecarregado e também não dá a chance do colega aprender ou do colega executar a missão dele, né, o trabalho dele. Nós temos o outro perfil de educador, que é aquele que é mais desleixado, aquele que é mais despreocupado com as coisas, aquele que tem o perfil mais esquecido, é aquele que na reunião nunca leva papel para anotar as coisas, aquele que não sabe que dia que é, tem evento amanhã, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Então, temos esse perfil também. E por que é importante a gente entender esses perfis? Não só o nosso perfil comportamental, como entender o outro, né, das pessoas que estão na nossa equipe, para a gente ver como que cada um funciona e como que cada um tem um potencial e pode contribuir para esse trabalho em equipe. Então, eu, Thaís, tenho um perfil mais analítico e tenho o costume de ser mais organizada. Então, geralmente, quando nós temos que planejar, pensar em ações, organizar as coisas, geralmente eu tomo a frente por eu ter essa habilidade. Porém, se na equipe já tem outra pessoa com essa habilidade, não significa que eu vou me isolar e ficar quieta. Na verdade, eu vou fazer uma dupla, vou ficar mais próximo, então, dessa pessoa que tem essa capacidade, assim como eu, que tem essa habilidade, que tem essa facilidade em organizar e planejar. Nós temos, geralmente, na equipe, educadores que são extremamente criativos, né? Que são artistas, que têm ideias, assim, excepcionais, assim, excelentes. Então, geralmente, esses educadores, eles contribuem nesses eventos, na criação, ajudando a gente na criatividade. Então, um complementa o outro. Geralmente, aquele educador que é mais impaciente, explosivo até mesmo, né, que tem esse perfil mais ríspido de ser, esse é o que vai dar o ritmo da equipe. Então, ele geralmente é mais agitado. Então, a gente acaba
pegando o ritmo desse educador, né? E isso não é algo prejudicial, é algo que a gente pode se acertar e se entender. Então, quando a gente começa a olhar os nossos parceiros de trabalho, como eu falo, como se fossem os divertidamente, né? Esses divertidamente, eles colaboram um com o outro. Por mais que um ou outro, às vezes, toma o controle, mas no fim, todos colaboram um com o outro e fazem um excelente trabalho. Então, você tem que se olhar e analisar qual é o seu ponto forte e como que você pode contribuir com a equipe que você está atuando. Próxima coisa sobre trabalho em equipe, divisão de tarefas. Isso é importantíssimo, principalmente quando a gente está em reunião, quando a gente precisa decidir alguma coisa, ou até mesmo no nosso trabalho, no dia a dia, né, dentro da rotina. Divisão de tarefa é muito importante e ter claro qual é a sua função e também você saber qual é a função do coleguinha. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Dentro da rotina, né, do educador social, pode ter aquele educador social que é responsável por abrir o portão na segunda-feira, pode ter aquele que é responsável por servir o alimento no período da manhã, pode ter aquele que é responsável por servir o alimento no período da tarde. Enfim, cada organização tem uma forma de se organizar dentro da rotina. Então, você tem que saber quais são as suas funções, as suas tarefas dentro do serviço ali. Nossa tarefa não é só fazer atividade. Então, a gente colabora dentro desses momentos que eu já falei aqui para vocês. Então, é muito importante a gente ter essa divisão certinha e você saber qual é o seu papel dentro dessa rotina da instituição, dentro da rotina do trabalho. Outro ponto sobre o trabalho em equipe é a gente saber respeitar a nossa individualidade e a individualidade do outro. Então, muitas das vezes, quem é mais acelerado tende a reclamar de quem é mais devagar, de quem é mais tranquilo. Geralmente, quem é mais criativo tende a reclamar daquele que não faz nada, né? Daquele que não tem tanta iniciativa. E nós precisamos olhar cada pessoa, cada membro da nossa equipe, uma perspectiva individualizada e também olhar com carinho e respeito. Então, cada um tem o seu tempo e nós temos que confiar que a gestão, né, que os nossos líderes, nossos gestores, coordenadores, vão ter esse olhar também. Então, não é da nossa conta ficar fiscalizando o trabalho do outro coleguinha. Não é da nossa conta ficar palpitando, ficar apontando, né, o erro, enfim, o que poderia ter sido feito. Né? Foi feito o que foi feito daquela maneira naquele momento e depois, numa próxima ocasião, a gente pode melhorar. O educador tem a opção, né, a oportunidade de melhorar, mas a gente precisa sempre respeitar a individualidade de cada um, porque eu tenho certeza que você também não ia gostar se uma pessoa ficasse todo momento olhando o que você faz, a forma que você faz, o jeito que você fala com as crianças, o jeito que você atende uma família. Isso não é legal e deixa a equipe naquele clima tenso, aquele clima de onde parece que ninguém se gosta. Isso não é legal, porque os nossos usuários, eles percebem esse clima. Então, uma boa equipe, uma equipe nota 10, é uma equipe que se respeita, uma equipe que consegue colaborar uns com os outros, consegue dividir as tarefas, as funções e respeita o tempo do outro. Então, se o outro falou que vai fazer a decoração de Natal do espaço X, deixe que o outro faça, a não ser que for te pedido isso, né? Solicitado uma ajuda em algum momento para isso. Outro ponto importante sobre o trabalho em equipe, comunicação assertiva. Gente, isso nós, educadores sociais, nós tínhamos que ter cursos, assim, de verdade. A comunicação entre educadores é algo assim que é muito, muito falha, tá? E fica um disse-me disse e não chega a lugar nenhum. Então, assim, gente, a dica que eu dou é sempre pergunte mais de uma vez. Tenha certeza da informação que foi dada. Então, amanhã o educador X não vai estar no período da manhã. Ouviu essa informação? Chega até o educador X e fala, educador X, só para confirmar mesmo, amanhã você não estará? É isso? Outro exemplo, no dia tal nós vamos ter uma ação externa na praça.
Então, só para confirmar mesmo, eu tinha anotado aqui na minha agenda que dia tal ia ter uma ação externa, tá confirmado mesmo? Vai se manter? Então, é importante a gente ter essa facilidade para se comunicar, mas não somente isso, tem que ser assertiva, sem ficar enrolando, dando volta, perguntando por quê ou para quê. Seja objetivo. E isso é importante, você sempre ter um caderninho de anotação, você sempre anotar as informações, ou de você também ser uma pessoa organizada, que isso vai facilitar a sua comunicação com as pessoas da equipe, porque muitas vezes durante o trabalho, tá, acontecendo ali, a gente não tem tanto tempo de acertar as coisas. E educadores sociais geralmente não conseguem ter muito tempo livre para fazer reunião, para ficar conversando, para ficar alinhando as coisas. Então é muito importante que quando você tiver essa oportunidade, seja assertivo, seja objetivo. E por fim, outro ponto do trabalho em equipe é a organização dos ambientes e dos materiais. Em muitos locais de trabalho, os educadores compartilham o mesmo espaço e os mesmos materiais. Sala de material pedagógico, sala de material de esporte, sala de atividade de assistir filme, enfim, tem sala para tudo, tá? A gente compartilha os mesmos espaços. E o que acontece? Se a gente compartilha os mesmos espaços, cada um tem um jeito de usar o espaço, tá? Isso é real. E muitas das vezes as pessoas que tendem a ser mais organizadas, geralmente vão deixar os espaços mais organizados. Geralmente aquelas pessoas que têm o perfil que é mais desleixado, não vão se preocupar tanto em deixar a sala organizada, as cadeiras organizadas, os materiais ali pedagógicos organizados. Então isso é um ponto importante. Você reparar como que você chegou naquele local, naquele espaço, observe se está tudo no lugar, se está tudo bonitinho e você entrega do mesmo jeito. É claro, gente, que tem princípios assim básicos, né? Então assim, se você sujou o chão da sala, limpe o chão. Se você tirou algum material do lugar, coloque de volta no lugar, tá? Porque isso gera aquelas picuinhas, assim, bobas durante o trabalho. Só que isso vai sendo alimentado toda vez que você deixa um local, um espaço e os materiais desorganizados. Isso vai alimentando esse buchichinho, essa fofoquinha, e você vai sendo visto como o vilão, como o desleixado, como o que não se preocupa, como o peso da equipe. Isso não é legal. Principalmente se você for iniciante, se for assim, seus primeiros meses de trabalho no local. Eu costumo dizer que a gente precisa ser proativo, sabe? Algumas pessoas acham que isso é deixar as pessoas folgarem em cima da gente, mas na verdade você ser proativo só tem benefícios para você, porque você consegue, primeiro, aprender, ganhar experiências e você consegue ter uma boa imagem de você mesmo. Então, nesse sentido de organização de ambientes e materiais, é importantíssimo que você se atente a como estão organizadas as coisas no espaço, a como que no momento de reunião de equipe foi definido alguma coisa para você não atrapalhar esse funcionamento do serviço e também esse funcionamento da equipe. Eu espero que tenha sido um vídeo importante e legal para vocês, de verdade. Eu fiquei pensando bastante assim sobre trazer esses assuntos, porque geralmente gera uma polêmica aqui nos comentários, mas como eu sempre falo para vocês, eu trago a minha visão, a minha vivência, a minha realidade aqui. E eu gostaria que vocês colocassem aqui nos comentários outros pontos que são importantes para um trabalho em equipe, né? Vocês que já são educadores aí, que já estão bastante tempo, coloque aqui nos comentários outros pontos que atrapalham também o trabalho em equipe e pontos que colaboram, que fazem o trabalho em equipe ser mais positivo e render mais sem ficar tão pesado para cada um. Deus abençoe a todos vocês, não esquecem de se inscrever e deixar um curtir aqui nesse comentário. Um grande beijo e até o próximo vídeo!